Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Estamos aí mais uma vez juntinhos para lermos a palavra do Senhor. Amém? Deixe aí o seu comentário. Hoje nós vamos estar lendo o capítulo 18, capítulo muito triste, né? Quantas... eu acho que não, tenho certeza absoluta que não tem um ser humano que não passou por grande adversidade na vida, por perdas irreparáveis. E quem não passou vai passar, porque todos nós estamos sujeitos a passar por adversidade. E nesse capítulo 18 aqui, já está cumprindo-se a palavra do Senhor contra Davi, a espada, de novo, em 2 Samuel, capítulo 18, passando na casa de Davi. 2 Samuel, nós sabemos que no 2 Samuel aqui, o capítulo 18, deixa eu só achar aqui, que eu estava lendo na outra Bíblia, mas a outra Bíblia, a letra é pequena para eu estar lendo, mesmo assim, tá? Eu estou achando o local aqui meio um pouco escuro. Então, meu querido, minha querida, vamos estar aí no capítulo 18 de 2 Samuel, que o Senhor possa nos dar sabedoria e entendimento para entendermos bem a palavra do Senhor. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais. Então, gente, aqui no capítulo 18, acontece três fatos. Acontece o fato aqui de Joabe, né, de Absalão. Agora ele virou inimigo do pai dele. O pai estava com medo dele, porque ele era uma pessoa muito simpática ao povo, ele conquistou o povo, e ali ele estava com bastante gente, e ele se levantou contra o pai dele. Ele deitou com as mulheres, com as concubinas do pai dele. Tudo foi o profeta Natan que entregou. Tudo estava acontecendo. E aqui, Absalão, ele era um homem muito formoso, muito bonito. Os cabelos dele eram aquele cabelo maravilhoso e pesado. Era tão pesado que ele tinha que cortar uma vez por ano, porque ele não aguentava de tão pesado que era o cabelo. E aqui no capítulo 18, o que acontece? O Davi, ele foi obrigado a entrar em guerra contra o Absalão. Eu vou pegar, eu estava até com esse óculos aqui, mas vou ter que usar esse, porque esse aqui estou com dificuldade de ler com ele, e está me atrapalhando um pouquinho. E aí, gente, o que acontece? Aí houve guerra. O Absalão estava perseguindo o pai dele para a morte, e eles foram guerrear contra Absalão. E o que aconteceu? Davi ia nessa guerra, e os soldados falaram assim, eu acho que a Bíblia não relata, mas o que eu acredito é que eles devem ter pensado assim, ele é pai, ele vai ficar com dó e ele não vai matar Absalão. E eles estavam com a intenção mesmo de matar Absalão. E aqui, gente, nesse capítulo aqui, essa Bíblia aqui está muito tá dividida em subtítulos, então, mas aqui eu só enxergo com esse outro óculos aqui. Esse é para perto. Eu gostei mais do outro, mas o outro não está dando para enxergar não. Aqui, gente, então Davi, ele contou ao povo que tinha conseguido a comida para o povo, porque eles estavam fracos. Mas o capítulo 17 encerra com ele ganhando a comida para o povo, e ele contou ao povo. Aí depois ele separou o povo, ele contou o povo que tinha conseguido para a guerra. Então ele pôs, depois que eles alimentaram, ele contou
e ele foi e dividiu em grupos. Ele dividiu, Davi, ele enviou o povo, um terço debaixo da mão de Joabe. Ele colocou um tanto para Joabe liderar, líder de guerra. Colocou mais outro terço para Abisai olhar, e colocou mais outro terço para Aimaas. Deixa eu só confirmar aqui. Amaias, né? Não, é isso mesmo. Um terço debaixo da mão de, me perdoe, irmãos, de Itaí, tá? O Geteu. Então ele dividiu em 3 grupos. E aí, gente, porém, o povo, eles separaram e deixaram Joabe, deixaram Itaí, e deixou o outro irmão de Joabe aqui, que eu perco o nome dele toda hora, que eu esqueço, né? Que a gente, Abissai. Vamos pra guerra. Ele separou em 3, conseguiu separar o povo em 3 grupos. Mas claro que Davi não estava feliz. Quem quer lutar com seu próprio filho, né? Ninguém. Mas ele foi obrigado a lutar. E Davi já ia com eles não deixaram. Não, o senhor não vai, porque se acontecer alguma coisa, se você morrer e tudo, o que pode acontecer aí a gente perde a guerra e tudo. Mas a gente sabe que eles também estavam com a intenção de matar Absalão. Ele falou assim: então, tá bom, eu vou voltar, mas não matem meu filho, por favor, não matem meu filho Absalão. Com toda a perseguição de Absalão contra Davi, que era filho, Absalão não teve coragem. Absalão, ele tinha coragem de matar o pai, porque ele foi com a intenção de matar Davi. Mas Davi, ele amava o filho dele, mesmo o filho dele perseguindo ele com grande ódio. Ele falou assim: não matem meu filho. Beijo, Gilmara, obrigado, fica aí comigo, tá bom? Eu estou lendo 2 Reis, capítulo 18, que ali Absalão, o filho de Davi, estava perseguindo ele. Ele conseguiu contar o povo, dividir em grupo de 3 e mandar para guerrear contra Absalão. Mas ele falou: por favor, não mate meu filho. E claro, evidente que eles queriam matar o filho, né, gente? E ele falou assim: olha, ele falou: não mate meu filho. E quando aí começa a briga, né? Ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra. Muitos foram mortos, mas o povo foi mais consumido no bosque do que pela espada. Eles entraram naquele matagal, naquele bosque, e tinha muitas feras, então muitos foram consumidos pelas feras. Então eles quase morreram pessoas, mas não tantas igual tinha que morrer, porque lá tinha muitas feras. E aqui, gente, quando Absalão se encontra com os servos de Davi, e Absalão ia montado num mulo, eu vou falar com vocês no linguajar português. Em uma mula, deve ser, né, gente? Mula é bem pequena, né? Mas eu estou falando um mulo. E aí aqui Absalão, quando ele vê lá o servo de Davi, Absalão ia montado no mulo, e entrando o mulo debaixo de um carvalho. Carvalho era uma árvore, aliás, até hoje existe, né? Ela tem os galhos grossos, e ele entrando ali com aquele cabelão solto assim, o que aconteceu? Ele ficou pendurado entre o céu e terra, pendurado na terra, no ar, né? Ele ficou pendurado e ficou lá pendurado, e quando ele ficou pendurado, a mula que ele estava montada nela passou direto e ele ficou pendurado ali. Ela não ficou parada porque ele ficou parado. Ela continuou cavalgando, né? E aí um homem viu
Aí esse homem falou assim com Joabe, falou assim, ó, eu vi Absalão pendurado num carvalho. E aí Joabe ficou bravo, por que você não matou ele? Eu ia te dar você bastante ciclo de prata, você deveria ter matado Absalão. Ele falou, eu? Nem por 1000 ciclos de pratas eu mataria. O rei pediu para não matar Absalão, ele pediu para não matar. Então Joabe disse ao homem, eu não vou ficar aqui falando nada com você não. E Joabe foi atrás, foi onde que Absalão estava. Chegando lá, quando ele viu Absalão pendurado no carvalho, ele pegou e enfiou a espada 3 vezes no coração de Absalão, filho de Davi, do rei Davi. E 10 jovens, ele não morreu, mesmo ele enfiando a espada no coração. E 10 jovens foram também e enfiaram a arma nele, feriram ele. E ali ele morreu. E quando ele morreu, gente, foi muito triste, olha. Absalão não tinha filho. Aqui, ó, e cercaram os 10 jovens que levavam armas de Joabe e feriram Absalão e mataram ele. Depois eles pegaram a Absalão e jogaram Absalão num bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele um grande montão de pedra. E todo Israel que estava com Absalão fugiu. Ora, Absalão, ele não tinha filhos. Porque aqui no capítulo 18 diz assim, ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha levantado para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia assim, filho nenhum tenho para conservar a minha memória, a memória do meu nome, e chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, pelo que até o dia que foi escrito essa palavra aqui, ele chamou de pilar de Absalão, porque Absalão não teve filho. Gente, agora eles enterraram Absalão por lá mesmo, jogaram pedra, um montão de pedra, e agora como que eles iam falar com o rei? E então Aimaas, filho de Zadok, depressa falou assim com Joabe, deixa eu ir correndo, sabe aquelas pessoas que adoram contar uma novidade? Deixa eu ir correndo contar para Davi que nós ganhamos a guerra, Aí ele falou assim, não, você não vai não, porque Davi não queria que matasse Absalão, e eu não sei como é que ele vai reagir com você, vamos mandar uma pessoa menos conhecida, porque aí ele vai dar a notícia. Aí ele falou assim, chamou o Cuxita, né, falou assim, e disse Joabe a um Cuxita, vai você dar a notícia ao rei que nós ganhamos a guerra e que o filho dele está morto. Só que tem que Aimaas, ele ficou insistindo, deixa eu ir, eu quero dar a notícia, eu quero falar que nós ganhamos a guerra, deixa eu ir. Ele encheu tanta cabeça de Joabe, que Joabe falou assim, então vai. Então o Cuxita foi correndo e Aimaas também foi, mas Aimaas pegou atalho, sei lá, só sei que ele chegou primeiro do que o Cuxita lá perto de Davi. Quando o visionário, né, ele estava lá, o vigia estava na torre olhando, que ele gritou, vem um homem correndo. Então comentou assim, a notícia boa, porque se veio um só homem correndo, era Aimaas que passou na frente do Cuxita. Aí ele chegou assim, rei, nós ganhamos a guerra e tudo. E o rei estava sentado perto da coluna lá da casa dele. Ele falou assim, e meu filho Absalão? Aí ele falou assim, eu só sei que nós ganhamos a guerra. Ele não teve coragem de falar que Absalão estava morto. E o Cuxita foi chegando, o Cuxita que Joabe mandou, o homem que nasceu em Cuxi, né? E aí ele falou assim, e deu a notícia que ganhou a guerra, e ele falou assim,
morreram muita gente, muitos morreram, do pessoal que estava com Joabe, e com Absalão, houve morte, e nós ganhamos a guerra, né? E ele falou assim, e meu filho Absalão? Aí ele falou entre linhas, do jeito que ele falou, deu a entender a Davi que o filho dele também foi morto. Ele falou, Absalão também está no meio dos mortos. Ele não usou essa palavra que eu estou falando, não. Mas deu aí, do jeito que o Cuxita falou com ele, ele entendeu que o Absalão estava morto. Aimaas estava doido para dar notícia, e lá chegando lá se acovardou, não teve coragem de falar que Absalão estava morto. Quando o Cuxita deu a notícia da morte de Absalão, gente, Davi, sabendo da morte de Absalão, chora amargamente. Mesmo o filho dele perseguindo ele para matar, porque o filho dele estava com a intenção de matá-lo, ele falou, né? E ele falou que ele tinha morrido. Davi estava sentado entre duas portas, e a sentinela, ou vigia, ou sentinela, subiu ao terraço da porta junto ao muro, e levantou os olhos e olhou e falou, eis que um homem vem um homem só correndo. Gritou, pois, o sentinela e disse ao rei, se vem só, há novas também na boca dele, né? E aí a preocupação de Davi toda era com Absalão. O Aimaas não teve coragem de dar a notícia, mas o Cuxita falou. Deixa eu só, agora que eu vou ler, ó. E eis que vinha o Cuxita chegou depois de Aimaas, que o Aimaas pegou atalho. E ele falou assim com o rei, né? Quero anunciar-te, ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos que levantaram contra ti. E disse o rei ao Cuxita, vai bem com o jovem Absalão, como se diz, ele está vivo. Aí ele falou assim, aconteceu com ele o que aconteceu com os inimigos do rei. Aí ele entendeu que Absalão tinha morrido. A parte muito triste aqui, eu fiquei com a dor de Davi, olha, porque é muito triste, muito triste mesmo. Adversidades acontecem, notícias tristes acontecem. Eu não sei, deixa aí nos comentários qual foi o fato mais triste que aconteceu na sua vida até hoje. E aqui para Davi foi muito triste mesmo. Ele já tinha perdido a Amnon, né? Porque Absalão tinha matado Amnon, porque Amnon estrupou Tamar. E agora, gente, Davi estava aqui, era a espada do Senhor passando pela casa de Davi por causa do adultério de Davi, né, gente? Ele arrependeu amargamente, mas ele pagou um preço alto pelo pecado dele. A família dele toda foi afetada. E aqui, gente, o rei, quando ele viu, né, que o filho dele, Absalão, tinha morrido, ele ficou muito perturbado, e subiu ali para cima da porta e chorou amargamente. Foi andando e chorando e dizia assim, meu filho Absalão, meu filho está morto. Oh, quem me dera que eu tivesse morrido no lugar do meu filho Absalão. E Davi chorou muito mesmo, porque ele perdeu mais um filho que se levantou contra ele. Quantos filhos hoje têm levantado contra seus pais, né, gente? Quantos filhos? Na palavra de Deus fala para nós honrarmos os nossos pais, honrar pai e mãe. E nós como pais, temos que ensinar os nossos filhos a nos honrar, mesmo que eles sejam de maiores, eles têm que nos honrar. Nós não temos que ter medo de perder a amizade do nosso filho, não.
Nós temos que hoje os pais estão deixando os filhos fazerem o que querem, porque tem medo de não ser amigo do seu filho. Gente, não tem isso não. Se tiver que corrigir e o filho ficar com raiva, o problema é dele. Faça a correção. Em nome de Jesus. Faça a correção. Não deixa seu filho, não aceita erro do seu filho, não. Não aceita. Porque a omissão estraga a família. Não é maldição hereditária. Aqui realmente foi algo profético. O profeta Natan falou, que chamou a atenção de Davi, falou: Davi, você caiu em adultério. Você matou a mulher do seu melhor amigo e pegou a mulher dele como a sua esposa. Então, você fez uma grande covardia, porque Deus falou assim: eu te deixei à vontade. Rose, Deus abençoe essa vida. Eu te deixei à vontade, à vontade. Deus não cobrou dele, a paz do Senhor, querida. Ele arrumou 10 mulheres, ele tinha concubinas. E no mandamento, quando o povo pediu um rei, Deus falou que o rei tenha uma só mulher, mas eles não obedeceram. Deus deixou passar. Mas quando Deus fez essa grande... me perdoa, Senhor. Quando Davi fez essa grande covardia com Urias, mandou colocá-lo na frente de guerra para ele morrer e ficar com a mulher dele, o Senhor, ele abomina o adultério. O adultério. Adultério não é... Deus não aprova o adultério. Adultério é quando um homem casado procura uma outra mulher. Ele está adulterando. Adúltero é aquele homem ou aquela mulher que é casada e tem um outro homem fora do casamento. Tem uma mulher fora do casamento. Por causa desse problema todo de Davi, por causa de adultério. Ele adulterou uma vez. Por causa de adultério, a espada do Senhor passou na casa de Davi. Começou com a morte do filho do adultério, depois com o estrupo de Tamar, filha de Davi, o irmão dela, Aminon, ele estrupou Tamar e depois a desprezou. E Absalão ficou com tanto ódio, porque ele era irmão dela por parte de pai e mãe, e Aminon era irmão dela só por parte de pai. E Absalão ficou com tanto ódio, daí há 2 anos ele planejou a morte de Aminon e matou Aminon. E ele fugiu para a casa do avô dele, da avó dele, né? E ficou lá 3 anos. Quando Davi sentiu saudade dele, Joabe deu um jeito de trazer Absalão. Mas Absalão estava com ponto estratégico de tomar o reino do pai. E se levantou contra o pai, e ali ele guerreou contra o pai, e eles mataram Absalão, que ficou pendurado em um carvalho. Então, gente, se você vai ter a oportunidade de assistir esse vídeo, toma posição. Deus não aprova o adultério. Ele não aprova. Em nome de Jesus. É uma palavra terrível, que eu não gosto de falar, mas eu vou falar. Por causa do adultério, a desgraça foi derramada na casa de Davi. Então, essa má notícia deixou Davi arrasado. Mesmo Absalão perseguindo ele ficou perturbado com a morte do seu filho. Ele acabou de receber aquela má notícia ali. Eu quero falar com vocês que todos nós temos momentos de adversidade na nossa vida. Temos más notícias. Qualquer uma pessoa do mundo. Né? A primeira má notícia que eu recebi na minha vida, má mesmo, foi quando Deus
levou minha mãe. Parecia que tinha tirado um pedaço de mim. Sabe? Passaram-se, acho que uns 7 ou 8 anos, o Senhor levou meu pai. Todos os dois têm certeza absoluta que confessaram Jesus como Salvador. Mas nós temos que estar preparados para as grandes adversidades. E não murmurar, mas orar. Não murmure, ore. Eu, quando meu filho quebrou a mão, ou quebrou o punho, o médico teve que enfaixar o braço quebrado, porque tinha que fazer cirurgia. E ele falou assim, ele tem que ser urgente, senão vai perder a mão. E eu no hospital com ele, e nós orando, o médico falava assim, se você vai entrar pelo convênio e eu vou entrar pelo SUS, aquele que sair primeiro, nós vamos entrar. Gente, pagando convênio caro, caríssimo, acho que é quase 1.500 por mês. Rose sabe dessa história, né, Rose? E saiu pelo SUS, mega atendida, muito bem atendido. Meu filho fez uma cirurgia de sucesso, mas foi um momento também crucial na minha vida, que eu ficava no desespero, mas eu ficava no hospital, e quando eu chegava aqui em casa, eu dobrava o joelho e falava, Deus, eu não quero, não vou murmurar, só vou dar graças ao Senhor, porque todos nós estamos sujeitos à adversidade. E quando você passar por adversidade, seja forte e corajoso, seja forte e corajosa, porque o Senhor é conosco por onde quer que andarmos. E Davi aqui, ele tinha direito de chorar, nós temos direito de chorar. E ele subiu chorando, ele perdeu um filho. Ele falou, o que o Senhor me levou? Porque a lei foi contrária aí com Davi, né? Ele nem enterrou o filho dele, porque eles deram um jeito de matar Absalão ali no bosque, jogaram ele lá numa cova e encheram de pedra. Ele nem enterrou o filho dele, ele nem viu o filho dele morto. Então, que Deus possa abençoar a sua vida. E você é a autoridade na sua casa. Não tenha comunhão com o pecado para seu filho não ficar com raiva de você. Às vezes os pais aceitam o pecado dos filhos para o filho ficar feliz com ele. Não faz isso não. Tá? Obedecer a Deus é bem melhor. Então que Deus abençoe. Brigadão, Gilmara, Rose, obrigado aí. Deus abençoe. Gratidão a Deus por essa oportunidade de fazer esse vídeo. Beijão, compartilha. Eu sou Patrícia Regina Flor de Maio, me segue.